Olá, meus irmãos, estamos dando início a este momento de oração. Momento este que se iniciou na segunda-feira, dia 1º de junho de 2020 e se encerra hoje, dia 5 de junho. E para você que não me conhece, eu me chamo Luiz Henrique e esse é um dos muitos vídeos que estão sendo produzidos pela Igreja Presbiteriana Filadélfia, localizada na rua Olavo Bilac, número 670, bairro Santa Rita, Vila Velha. Fica o nosso convite, após esse momento de isolamento social, que você venha nos visitar, cultuar a Deus juntamente conosco. E eu peço a você, caso seja possível, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11, que tem por título O Homem da Mão Ressequida. E assim nos diz o texto. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele fazia uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiu entre si quanto ao que fariam a Jesus. Eu quero frisar neste texto aqui, meus caros irmãos, um homem que havia uma deficiência em um de seus membros, ou seja, a sua mão direita ela estava enfraquecida devido a uma determinada patologia. A Bíblia não descreve se essa deficiência era uma deficiência de nascença ou foi adquirida após os seus anos de vida. Mas, pelo que o texto nos expõe, essa deficiência fazia com que a sua mão direita fosse uma mão atrofiada, uma mão sem força, sem vigor. E este homem é convidado por Jesus a se colocar perante todos. E Jesus diz a ele: estende a mão. Algo que é curioso, que Jesus não dá a ordem diretamente à mão. Ou seja, Jesus não diz: mão, fique curada, mão, seja restaurada. O que Jesus faz? Ele apenas diz àquele homem: estende a mão. E no momento, quando o homem faz aquele movimento de estender a mão ela retorna como era antes. Uma mão sã, uma mão forte, uma mão dotada de habilidades para ser trabalhada. O ensinamento que nós tiramos desse pequeno trecho lido é o seguinte: o homem ouviu a palavra do Senhor, ele entendeu e ele a praticou. Ou seja, Jesus disse a ele: estende a mão. Ele a estendeu. Ou seja, ele ouviu a voz do Senhor, ele entendeu e ele praticou. E essa obediência à orientação do Senhor fez com que a cura acontecesse. Se a gente mudar um pouco a perspectiva e olhar a situação pela visão, pela ótica daquele homem, para ele não tinha mais jeito. Porque aquela patologia que ele tinha, para a medicina da época, não havia cura. Ele tinha aquela deficiência e morreria com ela. Não havia recurso, não havia medicamento, não havia tratamento, segundo a medicina, que pudessem livrá-lo daquela enfermidade. Nenhum procedimento poderia restabelecer a sua saúde. Ou seja, para ele, dentro de uma visão humana,
não tinha mais solução. Mas nós vemos que quando o Senhor vem ao nosso encontro e Ele nos direciona, Ele nos mostra o caminho a ser seguido, há uma solução. Muitas vezes eu associo esse texto ao seguinte movimento. Veja a minha mão. A mão era uma mão ressequida, a mão estava junto dele, ou seja, a mão estava com a perspectiva humana, ou seja, a mão estava sobre aquela ótica humana, ou seja, quando está na minha ótica humana, no meu campo de visão, de acordo com o que eu posso trabalhar, os meus recursos, eles são finitos. Os meus recursos, as minhas possibilidades, elas podem caminhar até uma determinada circunstância, mas chegando ali eu não consigo avançar. Quando aquele homem estende a mão, ele está retirando um problema do centro dele e o levando ao Senhor. E quando aquele problema ele chega diante do Senhor, já não é mais problema. A mão já está sã, já está curada, foi restaurada. Então, meu irmão, eu quero te deixar a seguinte palavra. Você tem seus sonhos, você tem as suas incertezas também, e também tem suas batalhas, tem suas dificuldades. Então eu te convido a levar todas elas ao Senhor. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o que é bom e agradável para você. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, diz: Tu, porém, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. Ele vê e te recompensará. Ou seja, Deus vai ouvir a sua petição e vai te responder. Mas a resposta pode ser um sim, vai ser uma resposta de acordo com a tua vontade. A resposta pode ser um espera, ainda não é o tempo, ou a resposta pode ser um não. Pois aquela solicitação, ela não é agradável naquele momento aos olhos do Senhor. Mas o Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder e Ele vai te direcionar, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu te oriento a que você separe diariamente um momento para que você se achegue ao Senhor, abra o seu coração perante Ele, coloque no altar, na presença do Senhor, o que você necessita, confia nele e o mais Ele fará. Neste momento eu te convido a orar juntamente comigo. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos achegamos à Tua presença através do santo nome de Jesus Cristo, porque nós sabemos que foi Ele que se fez homem e que morreu na cruz pelos nossos pecados e que somente nele há salvação. Nós nos achegamos ao Senhor Deus através do nome de Jesus Cristo para colocar no altar as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, amigos e dessa sociedade também. Como igreja, nós intercedemos pelo Brasil e pelo mundo, ó Deus, que sofre com essa pandemia gerada pelo coronavírus, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor olhe para nós e com misericórdia, ó Deus, interceda por nós, ó Deus, nos livrando deste mal, transformando essa realidade. Ficou claro no texto lido que aonde o Senhor está, a realidade ela é modificada, ela é transformada, ela já não é a mesma. O Senhor traz vida e vida em abundância. Então eu te peço, ó Pai, restaura as nossas forças, ó Deus, restaura, ó Deus, as nossas emoções, porque quantos neste momento estão como este homem, eles não veem perspectiva, tendo uma visão humana, eles não veem ferramentas nem caminho para serem tomados a fim de solucionar o seu problema. Mas nós sabemos que o Senhor, sim, o Senhor pode nos dar a vitória. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor sabe o que nós precisamos e o Senhor zela e cuida de nós. Então eu te peço, Deus,
Restaura a saúde dos enfermos, ó Deus. Leve eles, ó Deus, o mais rápido possível para o seu seio familiar, restaurados, curados das enfermidades que eles sentem, independente de quais sejam elas, ó Deus. Neste momento nós também intercedemos pelos nossos governantes, ó Pai. Dê a eles sabedoria, Deus, para estabelecer leis e medidas, ó Deus, para o rápido desenvolvimento do nosso país, ó Deus, para que possamos retornarmos a nossas rotinas habituais. Também te peço, ó Deus, capacita a tua igreja e nos desperta, ó Deus, a levar o teu evangelho, a fazer a tua vontade, porque nós fomos chamados a fim de proclamarmos o teu evangelho, falarmos das boas novas, que Deus se fez homem e morreu na cruz, a fim de pagar os nossos pecados, a fim de nos conceder a salvação em Cristo, ó Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada irmão que está visualizando esse vídeo, ó Deus. Abençoe eles, seus familiares, e que a tua paz repouse sobre cada lar. Assim eu te peço, ó Pai, em o santo nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final deste momento de louvor, momento de oração ao nosso Senhor. E eu te convido a finalizar este momento entoando o hino que tem por título Um Minuto Só. Para você que não sabe a história deste hino, ele foi escrito por volta de 1976 pelo pastor Elias Maia. Tal hino foi composto em um momento que esse pastor e sua esposa passavam por batalhas espirituais, batalhas severas. E este pastor, ele durante o período de 3 dias e 3 noites, ele esteve em oração e jejum. E ao final deste período, ele sentiu a presença do Espírito Santo e ele vislumbrou a presença do nosso Deus. E a partir daquele momento que o Espírito Santo falou ao seu coração, ele compôs a poesia que posteriormente foi transformada em um cântico. Adore ao Senhor com este louvor, um minuto só. E é o que nós precisamos, apenas de um encontro, de um minuto, de um momento com o Senhor. Da mesma forma que o homem da mão ressequida precisou apenas de um encontro para que a sua realidade fosse transformada, para que a sua vida fosse modificada, nós também só precisamos de um minuto, de um momento, de um encontro, porque aonde o Senhor entra, toda a realidade é transformada, tudo é modificado, Ele traz vida, e vida é mudança. Adoremos ao Senhor.